que é revelado, é quebrado ou é potencializado. Cria um grupo no WhatsApp. Para que esse grupo? Só você e seu cônjuge. Não pode falar para ele, olha, passa ali no banco, paga tal coisa, não. Nesse grupo é só para falar de amor e sexo. Ela foi minha convidada para um episódio, uma edição do Mulheres Experience, e ela foi tão relevante, fez tanta transformação, tanta diferença na minha vida, nessa área, que você vai já saber qual é, como na área de muitas mulheres e muitos homens também, que a gente nunca mais desgrudou dela, tá? Ela é a nossa palestrante oficial da imersão de casais, e eu quero hoje dizer que meu coração está muito grato pelo seu sim, amiga. Nós vamos ter um tempo precioso, eu tenho certeza que tudo que vai ser dito aqui, gente, se prepara, porque a sua vida sexual nunca mais vai ser a mesma. Vocês, Ariane, essa mulher linda, ela é uma sexóloga. Realmente sexóloga. Ela é a sexóloga clínica e o que, amiga? Educacional. E educacional. É porque eu não entendo desse. Para mim, ela é uma sexóloga perita e o mais interessante, ela é uma sexóloga que ela, todo o princípio, todo o fundamento que ela conduz é à luz da palavra de Deus. Né? Então, é uma sexóloga que respeita princípios, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, e eu tenho certeza que vai ser diferente, que você vai viver a partir de agora na sua vida sexual. Ihu. Amiga, ihu. Oi, E, além de oi. tudo, ela é super divertida, tá? Ai, que honra, Seja que alegria. Eu sou muito, muito grata a Deus por ter me dado o presente de te ouvir, te conhecer, aprender com você. Ela me conhece, meu povo. Oi, oi, oi. Ela me conhece, assim, de pertinho dessa data, mas eu conheço a Camila de 2017, 18, meu primeiro método CIS. Eu já falava, amiga, no palco? Não. Não. Você... Ela eu conhece não a me velha lembro. versão da Camila. Glória a Deus, que Mas ela não lembra. eu me lembro... Não, mas ó, eu me lembro do Paulo falando da Camila. Então, assim, a minha primeira experiência com o método CIS, assim, eu fiquei muito curiosa. Eu falei, gente, eu quero muito, né, ver de perto. E aí fui conhecendo. Que bom estar aqui. Que bom, amiga, muito Espero feliz. acrescentar, vamos dar risada. Vamos dar risada, vamos aprender muito. Amém. E, amiga, a primeira pergunta, tá certo, pra gente começar o nosso papo. O que é que te fez escolher essa profissão? Qual é a história por trás da sua vida que fez você ser atraído para ser uma sexóloga? Uau! Eita, meu Deus! Começou. Então, na verdade, assim, a minha primeira profissão é optometria. Eu entrei na área de ótica com 16 anos. Então, eu fui vendedora, fui gerente de ótica e me especializei nessa área. Mas eu sempre tive problemas sexuais. A minha história com a sexualidade começa a partir de 7 anos de idade. Eu não sou vítima das minhas dores, mas eu sofri abusos sexuais dos 7 aos 8 anos de idade. Nesse mesmo período, uma família sem estrutura, meus pais passando por um processo de divórcio. A minha mãe, ela não aceitava o divórcio, lutou bastante pelo casamento, mas realmente não deu certo. Meu pai é um homem muito trabalhador, mas viciado em prostituta. Então, meu pai tinha questões sexuais mal resolvidas que vinham também da geração dele. Né? E ali, naquele âmbito, houve a separação e aquele processo de abuso acontecia nesse momento. Então, eu tentei falar com a minha mãe, ou ela não entendia, ou ela não acreditava. Né? Eu me lembro de algumas cenas assim dela me dar banho, eu tentar contar com minhas palavras. Passou aquilo ali, né? A minha mãe, então, fomos morar eu e ela, mas a minha mãe entrou em depressão. Hoje eu sei o que é depressão, mas naquela época, uma criança de 11 anos, 10, 11 anos, não tinha noção. E aí, quando eu tinha 11 aninhos, eu cheguei em casa, minha mãe estava caída no chão da sala. A minha mãe, infelizmente, não resistiu, entregou a vida dela, abandonou a vida dela. Eu cheguei, ela estava viva, mas mexi, ela virei o rostinho dela, coloquei ela no meu colo. Cheguei do colégio, ela estava nessa cena. O olhinho caía lágrima, ela tentava falar, mas ela não resistiu. Então, quando a minha mãe morreu aos 11 anos, e eu estava com o corpo formando, eu perdi a minha base principal, que era ela. Fui morar com meu pai, conheci uma madrasta. Meu pai, ele se casou 12 vezes. Então, ele ia no prostíbulo, pegava uma mulher, não dava certo, pegava outra, não dava certo. Ele tinha esses vícios sexuais e de bebida. Então, ele não tinha como me oferecer alguma outra coisa. Não era culpa dele. Meu pai também foi uma vítima, né? Mas ali eu entendi que o sexo era uma coisa suja, nojenta, e ao mesmo tempo era uma coisa que se tirava o meu pai de mim, se tirou meu pai da minha mãe, existia um poder por detrás do sexo. Inconscientemente aquela informação ficou. Aos 13 anos eu conheci um rapaz que disse que me amava, que eu era o grande amor da vida dele, que ia ser para sempre. Então a carência daquela menina que queria mamãe, que queria papai, que queria estrutura, vem um homem mais velho que eu te amo. Então, ali eu tenho minha primeira relação consentida, sem instrução, sem orientação, que fica uma dica para os pais, né? Eu falo lá em casa, quem educa sexualmente meus filhos não é o Netflix, não é o TikTok, sou eu, é a luz da Bíblia. Mas eu tinha 13 anos e eu não tinha instrução.
Então, ali começam outras feridas a serem acumuladas. Aos 15 eu engravido, aos 16 eu me torno mãe biológica da Kenna, que vai fazer 20 aninhos, minha primogênita. E só que eu conheço Jesus, eu conheço o caminho de Jesus aos 17 anos. Camila, me tornei religiosa, assim, aquela pessoa, eu me tornei completamente religiosa, que foi um processo importante. Mas ali eu comecei a orar por um casamento. Você não estava casado com o pai da sua primeira filha, não. dos 13 anos? Não. Quando eu engravidei com 15, ganhei com 16, o pai biológico da minha filha não queria casamento, não queria relacionamento, não queria compromisso. Mas ali, aos 17 anos, eu comecei a orar por um casamento, comecei a pensar... Posso te fazer uma pergunta? Claro, Talvez não por tenha favor. nada a ver, mas Pode, onde é que estava seu pai nessa história? Meu pai, nessa época, morava a umas 3 quadras de mim, mas ele tinha a vida dele, eu tinha a minha vida. Ele apoiou o casamento com você com 13, 15 anos? Não, eu não cheguei a me casar com 15 anos. Com 15 anos, eu tive esse namorado, eu morava sozinha. Tá. Aos 13 anos, quando eu conheci esse primeiro homem, eu decidi morar sozinha por influência dele, né? Tinha algo por detrás, mas quando ele conseguiu o que ele queria, ele foi embora. Então, eu me sentia ali em situação de abandono, mas infelizmente, por ausência de informação, Camila, dos 13 aos 15, eu usei o sexo para um sanduíche, para um passeio, para uma carência. Claro. Eu não tinha noção que era uma prostituição, porque eu não tinha instrução. Mas dos 13 aos 15, eu vivi várias experiências, porque eu tinha entendido, olha que triste. E muita gente pensa assim hoje, nesse século, que o sexo era uma maneira de eu ter atenção. Eu tinha atenção por alguns minutos, ainda que aquilo, na maioria das vezes, não fosse durar. Então, aos 15 eu engravido, aos 16 eu me torno mãe. A maternidade foi um freio, mas eu já morava sozinha. Eu morava numa kitnet, num lugar de 2 cômodos, numa situação muito difícil. Que eu não sou vítima dessas histórias, gente. Elas fazem, né? Não, na verdade, você é fruto. Uau, bom fruto. Uau, é isso. Né? A gente olhar e entender a diferença de ser vítima e fruto. Mas aí, aos 17, quando eu conheço a igreja evangélica, e para mim, crente era um povo que gritava, falava de demônio e pedia dinheiro. Só que eu encontrei um Jesus que cumpria promessas, um pai que cumpria promessas. Uau! Alguém cumpria promessas? Ali eu encontrei alguém que não tocava em um fio de cabelo meu, mas preenchia a minha alma. Me apaixonei por Jesus. E naquele processo de cura, de perdão, eu entendi que não era sobre quem me tocou, ainda tendo 7 anos, não era sobre quem me obrigou a fazer aquelas coisas tão ruins. Eu entendia que a dor maior que eu tinha sentido, que não era no genital, era na alma, tinha cura. Sabe, eu entendi que a minha felicidade não foi enterrada com a minha mãe. E que não era sobre o meu pai, não, era sobre alguém que curava minhas feridas. Aí foi um longo processo. Mas ainda adoecida, ainda inflamada, né, nas questões emocionais, me decido casar. Conheço uma pessoa que tinha 3 filhos de um primeiro relacionamento. E me vi na situação de ter alguém ali, 15 anos mais velho que eu, que mais uma vez ocupava um lugar de pai. Então, assumi aquelas crianças e assumi tudo e vivi aquela experiência. Mas ali, mesmo casada, Camila, eu odiava sexo. Então, eu ia para um momento que era para ser de prazer, casada já, e eu orava. E qual era a oração, amiga? Me fala. Tomara que acabe logo, em nome de Jesus. Você sabe que eu conheço pessoas que fazem essa oração hoje, né? É triste isso. Eu conheço. É muito triste. Nós somos filhas do rei. O melhor dessa terra é para nós. Sexo é um presente de Deus. Deus deseja que o casado desfrute do prazer. Eu orava, e muitas vezes, Camila, eu chorava no escuro. E não deixava ele ver. Às vezes, quando acabava a relação, eu ia para o banheiro tomar banho, eu chorava bastante, porque aquilo para mim era uma agressão. Um dia, no meu processo de cura, foram muitas coisas, mas quando eu comecei a estudar, um dia, Deus falou muito forte comigo, abre o olho. Durante uma relação, ele falou, quem está aqui não é a criança de 7 anos. Quem está aqui não é o abusador. E eu precisei, foi um processo, mas eu precisei não só estudar, mas eu precisei guerrear contra todas aquelas lembranças e dores que me prendiam num padrão sexual de mediocridade. Porque se nós somos filhos do rei, o prazer sexual não é para amante, não é para promíscuo. O prazer sexual é para o casal casado que está ali desfrutando de algo que Deus deu. Então, foi mais ou menos isso que me levou a estudar. Eu tenho muito que aprender, eu estou na área há 13 anos, hoje eu tenho 24 cursos na área, mas estou sempre estudando. Escrevi um livro, estou no 2º agora, a gente está concluindo o 2º livro. Você sabe que eu já vi você falando numa palestra, você nunca entrou nesse detalhe, né? Muita coisa eu vou saber aqui nessa mesa. E é só para reforçar aquela máxima, né, que a gente tanto escuta, que na área em que você é quebrado, que você é sarado, você é usada para sarar. É só mais uma evidência, né, que o Senhor realmente diz assim, olha, essa foi a sua luta, eu te sustentei, me apresentei para você,
te sarei e agora você está autorizada a sarar outras pessoas nessa área. Então, a resposta foi dada. É isso. Você me respondeu. Amiga, e assim, nessa jornada, você disse que tem 13 anos. E qual é a maior, assim, Camila, a maior queixa das pessoas que me procuram? Se existisse um ponto de dor comum nas pessoas que procuram ajuda com você dentro da sua sexualidade, qual seria? Assim, eu atendi ambiente clínico há muitos anos, né? Hoje a gente poderia falar de 3 variáveis, 3 situações que mais se repetem, que são mais recorrentes no ambiente clínico. Hoje eu atuo mais na área educacional, ministrando palestras, cursos, enfim, mas eu amava o ambiente clínico. Hoje é por conta da família. Minha prioridade, meu primeiro ministério tem que ser a minha casa, então eu reduzi. Mas no ambiente clínico era muito falta de libido, frequência e ausência de orgasmo. Acaba que tudo tá uma coisa ligada na outra, mas muitas mulheres fingindo orgasmo. Muitas mulheres mentindo. Eu sempre brinco, né? Eu falo, fingir é irmão do mentir. O mentir tem o mesmo pai. O mesmo pai. A gente já conversou sobre isso por aqui, né? A gente sabe que é o pai. E é engraçado como isso puxa muito uma mentalidade de que, tipo assim, ó, Ari, eu tô fazendo, eu não deixo faltar. Meu marido é feliz. E assim, infelizmente, eu tô dizendo pro meu inconscientemente, eu tô sendo usada, que faz parte. Não. Deus não te chamou para ser usada, Ele te chamou para viver com excelência, né? Então, libido, lubrificação, orgasmo. E aí as pessoas vão dizer, nossa, que tema é esse? Orgasmo? É um presente de Deus, não somos anjos. A gente, né, nós somos criados por Deus, corpo, alma e espírito. Ninguém flutua. Não. A gente não... Não, nós não somos Power Rangers. Não, de jeito... Estamos longe, né? Estamos longe. Um dia a gente vai vê-los, mas estamos longe de serzinhos. E Deus não criou o sexo para nos punir. Deus não criou o sexo falando, olha, eu vou te punir, vou tirar sua paz, você vai estar dormindo 6 da manhã e vai vir um negócio te cutucar para você acordar, chamado marido. Não. E aí essa questão de libido, de frequência, de orgasmo, prazer mesmo, é uma dor. Infelizmente, as mulheres não foram ensinadas, né? E olhando para isso, né? Olhando para a minha história e olhando para... Eu tenho acesso a muitas mulheres, eu recebo muitas perguntas. E, engraçado, eu falei para você antes de começar, eu recebo muito poucas perguntas sobre sexo. Eu recebo muita pergunta, mas que o sexo depois é uma manifestação. Elas chegam para mim e dizem assim, acho que as maiores perguntas é, Camila, eu não admiro mais meu parceiro. Não admiro mais meu marido. Camila, eu vivo num relacionamento que eu considero abusivo. E agora tem uma palavra que está na moda, né? Meu marido é narcisista. Eu disse, gente, deixa eu estudar o que é isso. Porque todo mundo chega para mim, meu marido é narcisista, minha mãe é narcisista. Eu disse, gente, deixa eu entender o que é narcisismo, tá? Criou-se um novo rótulo, para um padrão de comportamento. Eu nem sei se isso é real, se não é. Mas eu recebo muito, olha, não admiro mais. Meu marido é narcisista. Sou tão criticada, sou tão comada. Como é que eu posso me sentir amada por um homem desse? E elas não falam de sexo. Mas quando eu vejo esse tipo de mensagem, eu sei que o sexo não existe mais. Ou se existe, ele é medíocre, mentiroso, raso, motivo de dor, de moeda de troca. Isso. E fala da conexão, do olhar para o cônjuge com a vida sexual, amiga. A verdade é que, assim, muitos casais, eles até fazem sexo ou, assim, tentam viver uma prática mediana, que eles consideram saudáveis. Tipo, não deixo faltar, quando eu percebo... Mas muitos perderam algo que é essencial para um sexo com prazer, que é a intimidade, a conexão, né? Infelizmente, a gente está muito mais conectado ao telefone, às telas, do que ao corpo. E esse contato com o corpo, ele se perde. O que é prazer? Prazer está ligado ao abandono, à entrega total. E a entrega total tem a ver com intimidade. Eu costumo dizer que todo casal bem resolvido, ele tem algumas regras. Como empresa tem regra, tem horário. A gente tem horário para levar os filhos no colégio. Então, uma das coisas que se perdem muito na intimidade do casal é essa conexão homem e mulher que se perde. Então, a cama, por exemplo, vira um ambiente de falar do outro dia, de falar do trabalho. Falo, cria regra. Cama é um lugar de dormir ou de ter prazer. Cama é altar, é lugar de derramamento de sangue. Como que eu vejo o sexo biblicamente? Não por religiosidade, eu não sou religiosa. A Bíblia me libertou. Amém. Né? Mas como que eu vejo o sexo? O sexo é troca de pedaços. Quando queriam adorar a Deus antigamente, trazia-se um animal ao altar e havia derramamento de sangue. Era uma maneira de remissão de pecados, adorar a Deus. Aí Deus deu seu único filho a preço de sangue para que nós estivéssemos aqui. E o que é o sexo? Sexo é derramamento de sangue, é um pacto, o sangue que gera vida, a ejaculação. Sexo é renovação de aliança. Sexo é muito mais espiritual do que carnal. Então, só que quando esse sexo se torna frio, automático e mecânico, como a pornografia inconscientemente treinou a sociedade para ser genital, perde-se o que vem lá da Bíblia. Cânticos 1:2, né? Que teus lábios me cubram de beijos. Como que começava o sexo em Cânticos? Beijo.
Então, cama é lugar, é altar do casal. Cama não é lugar de ver Instagram dos outros. Cama é lugar de roçar perna com perna. De sentir o cheirinho do cangote. De, né, beijar na boca de língua. De olhar nos olhos. De olhar nos olhos. E esse altar, que deveria ser a cama para alimentar a intimidade, é um altar também de alimentar a admiração. Porque, amiga, de verdade, na correria que a gente tem, a tendência é a admiração, ela ir ficando de lado. Ela se perde, não é algo que se estabiliza. Admirar alguém que você convive 1 ano, 10, 15, 20 anos... E a única pessoa que nos vê de verdade é o nosso cônjuge. Né? Então, assim, uma coisa é você ser admirado por ele, numa vida, ele na casa da mãe dele, na sua casa. Aí vocês começam juntos, aí ele descobre alguns maus hábitos, alguns temperamentos, descobre que você vira o saco de pancada no dia que ele não está feliz, o motivo de todas as frustrações no dia que ele entende que não deu certo e que por alguma coisa ele... Né? Então, assim, e aí, uma jornada a 2, ela tem esses desafios. Por isso que quando você diz assim, precisa transformar a cama num altar e estabelecer uma rotina de cuidar de um ou outro, né? De cuidar do toque, de cuidar da pele, na pele, né? Estou dizendo química, né? De olho no olho, de beijo de língua, de abraço. E aí eu vou chegar na minha pergunta. Eu entendo que, da mesma forma, eu falo muito de intencionalidade. Né? A gente tem que ser intencional em buscar Deus, a gente tem que ser intencional na criação dos filhos, a gente tem que ser intencional no cuidar da saúde, na nossa carreira, na nossa profissão, o quanto a gente vai prosperar financeiramente. A intencionalidade, ela é a chave das pessoas que têm uma vida próspera e abundante. No sexo tem que ser a mesma coisa. A gente precisa ser intencional. E no Mulheres, você ensinou uma rotina. Olha o presente que eu vou dar para vocês agora. Se prepara. No Mulheres, você ensinou uma rotina. Você deu uma dica. Nem sei, amiga, você pode falar aqui. Você disse assim, gente, cria o grupo. Cria um grupozinho de WhatsApp, só você e o seu amor. Prepara, cria expectativa, seja intencional. Né? Ensina essas pessoas, amiga. Isso é muito forte. As estratégias que a gente acaba desenvolvendo no dia a dia para facilitar isso. Porque alimentar essa admiração e essa intimidade é desafiador, gente. É filho, é trabalho, é estudo, é leitura. Cansaço, é cansaço. Isso. Então, a gente foi cansaço, que nós somos carne. De verdade. Né? Mas, assim, algumas das estratégias que dentro do ambiente clínico eu percebi que era necessária é principalmente você falar. Por quê? O maior poder que Deus deixou na Bíblia, né, pra gente é a palavra. Provérbios vai dizer que a morte e a vida. E no sexo também, a morte dessa libido, desse ânimo e a vida. Então, eu falo, o que é revelado, é quebrado ou é potencializado. Cria um grupo no WhatsApp. Para que esse grupo? Só você e seu cônjuge. Não pode falar para ele, olha, passa ali no banco, paga tal coisa, não. Nesse grupo é só para falar de amor e sexo. Então, nesse grupo, você pode mandar uma foto da foto, de quando vocês se casaram. Olha, isso aqui, um dia eu te escolhi, hoje eu te escolho de novo, né? É alimentar. Alimentar. Falar nesse grupo, e é legal porque é uma memória sexual ou conjugal de fácil acesso. Porque na correria, às vezes, a gente não tem acesso fácil a isso. E ali tá com preguiça de namorar, aí você vai lá e pega e dá uma olhadinha e vê que ele mandou um feedback da última relação. E ele mandou um áudio, ei, amor, a noite ontem foi maravilhosa, te amo. Um áudio faz toda a diferença, muda tudo. Às vezes ele tá ali preocupado, você já percebeu que tá um clima de ansiedade, tem alguma coisa acontecendo, vai no grupo só de vocês dois, coloca uma lingerie em cima da cama, né? Manda uma fotinha e fala, olha, amor, hoje eu vou estar vestida nessa lingerie quando você chegar. Ele chega até mais cedo. Porque vocês entenderam que a dica até é tarefa de casa. Exato. E eu ouvi muitos testemunhos de mulheres, dentro do Mulheres Experience, que fizeram isso e, revolução nas suas casas, tá? Então, falamos de intencionalidade, falamos de estratégias. Você disse assim, olha, cria uma estratégia, seja intencional, cria um grupo, faz um ambiente, prepara a chegada dele, prepara a sua chegada. E aí veio, tá? Eu tô deixando fluir, amiga, veio no meu ouvido aqui. Algumas mulheres dizem assim, por que sou eu que tenho que fazer isso? Por que sou eu? Só eu que tenho que ir atrás? Só eu que tenho que alimentar? Ele me trata de qualquer jeito e à noite, quando chega em casa, quer sexo? Ele é grosseiro, indiferente, não é mais romântico, não me chama para jantar, não abre mais a porta do carro, não me dá uma flor, não escreve um cartão e quer que eu esteja sempre lá, pronta, do jeito que é. Por que sou eu que tenho que criar esse ambiente? Por que sou eu que tenho que mandar foto da lingerie? Por que sou eu, Camila, que tenho que ser intencional? E aí a gente pode entrar na energia, né, amiga? Isso é forte. E sabe, isso é muito forte. Eu sei que para muitas mulheres isso é um peso.
E eu não quero colocar peso sobre você, mas eu quero te falar algo com muito carinho. Como diz Camila, que eu aprendo, né? Que ela também, eu escuto ela todo dia, que eu sou dessas. Coloque amor nas minhas palavras. Coloque amor nas minhas palavras. Ai, ai, ai. Coloque. Aí já se prepara, né? Mas assim, quem está ouvindo isso? Quem está mais aberta para essa evolução? Quem tem mais facilidade de mudança? Sabe, eu não sei a história do seu marido, eu não sei qual foi a percepção de amor e sexo que ele teve, eu não sei qual a história que ele viveu na infância dele quando o assunto é âmbito conjugal. O que ele viu? Eu não sei como foram os pais dele, como são os pais dele hoje, ainda casados ou não. Eu tenho certeza de uma coisa. Quando Deus nos permite ouvir algo, a Bíblia diz em João 8,32, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Por que libertação não acontece em grupo, né? Por que salvação não é assim? Casou, tá salva, a família inteira. Não. É individual. Libertação também. Porque o conhecimento faz isso. Você está ouvindo isso, não é sobre peso, é sobre pensar, ele não merece. Você merece. Faz desse casamento o melhor dessa terra. Você merece ser feliz. Ele não me beija. Você não beija ele por quê? Tem alguma grade? Não, filha, vai lá, beija. Lembra ele que um dia ele gostava disso? Isso! Vai lá, lembra da época de namoro. E esse é o maior estímulo. Sabe o que eu penso? Eu penso que o maior estímulo que você pode oferecer, a maior mudança que você pode oferecer ao outro é o estímulo, não a cobrança. Troca o você não faz por eu vou fazer e eu vou fazer o meu melhor. Isso é o estímulo fantástico para. E tem outra coisa, Camila, eu também penso que muitas mulheres, e é o que a gente estava falando, né? São muito fortes. Eu sei que talvez você precisou ser forte para chegar até aqui. Mas às vezes você é tão forte, tão macho, tão você já pega, faz, troca o parafuso, troca a lâmpada, arrasta, pega. Você vai fazendo, pegando e dá comando. Às vezes o marido chega e pergunta, já fez? Já fez? Inconscientemente, não é por maldade. Talvez você precisou ser forte assim. Talvez é de você, é do seu perfil, ser essa mulher forte. Mas inconscientemente, você precisa voltar a ativar a sua feminilidade. Porque o homem ele vai deixando de desejar o que é igual. Ou inconscientemente, ele pensa, é mamãe. Quem é a mulher forte que por 15, 20 anos guiou ele, fez tudo por ele, Passava o dia dando ordem. Mandando. Acorda, toma banho, lava a roupa, vai pra escola. Estudou, menino? Arrumou a mesa, menina? Né? Tá pronto, chegou da escola, vai chegar, fez a tarefa. Vai chegar em casa que horas? Filho, que horas você vai chegar em casa? Tô lhe esperando. Olha, se você não chegar em casa, que fichas estão caindo? Não, e inconscientemente, o marido, ele não quer, né, como eu brinco, despir a mãe. Ele não quer beijar a mãe. Ele não quer namorar a mãe. Ele não quer ser romântico com a mãe. Porque aquela mulher comandante, ela não é uma mulher feminina. Eu não estou dizendo para você ser fraca, não tô dizendo para você deixar ele te humilhar, não é isso. Mas, nós precisamos sempre estar observando se nós não estamos tomando o espaço do homem. Às vezes o marido é um banana porque você é um comandante. Eu posso me expor? Por favor. Não estava no roteiro. Você é curada. Eu sei que eu sou curada. Estou sendo curada. Eu sou curada todo dia. Nossa, mas enquanto você estava falando, amiga, passou um filme na minha vida. Eu falo muito sobre muitas coisas, né, na minha vida, na minha história, o meu testemunho, a cura, o ambiente que Deus usou para curar o meu caráter e me aproximar dos propósitos dele para a minha vida, né? Eu digo que a minha sarça ardente foi o meu casamento, que me fez aproximar para ouvir Deus. Mas eu nunca não faz parte da minha história, eu nunca compartilho. É a primeira vez que estamos falando sobre sexualidade, mas à medida que você foi falando, foi passando um filme aqui sobre os estágios do meu casamento. Eu tenho 23 anos de casamento. E acho que hoje mesmo de manhã, ou foi essa semana, o Paulo conversando que hoje nós vivemos a melhor fase do nosso casamento, inclusive sexual. Uau, glória a Deus. Mas eu lembro lá atrás, né, tudo que você falou aqui, todos os estágios, tá? Eu estou me expondo para você, para que você possa olhar para a sua vida também. Eu lembro lá atrás do Paulo olhar para mim e dizer assim, olha, a gente é jovem, vamos aproveitar. Um dia a gente vai envelhecer. Deus nos deu um corpo, vamos aproveitar. E eu, na minha aceleração, na minha energia masculina, na minha desconexão, ou até mesmo, nem sei que crença eu tinha sobre sexo do passado, né? Eu não consigo recordar nenhum tipo de abuso, de nenhum tipo de experiência ruim em relação a isso, mas eu tenho memórias do que eu ouvi, não do que aconteceu comigo, mas do que eu ouvi de forma repetida, que sexo era ruim, que sexo era desprazeroso. Nunca falei isso para ninguém, gente, né? Como eu pedi que Deus tivesse liberdade nessa live, então vamos lá. Que eu ouvi dentro de casa, né? Eu ouvi conversas da minha mãe com as amigas, com as primas mais velhas, de piada ruim sobre sexo,
Né? Piada ruim, vamos fingir que está dormindo. Eu ouvi alguma coisa. Então, foram criando crenças em mim de que o sexo no casamento não era uma coisa bacana. Você se lembra, amiga, de ter ouvido alguma coisa sobre sexo é coisa de mulher safada, é coisa de mulher da vida, é mulher que faz essas coisas? Alguma coisa nesse sentido, não? Eu não lembro, se eu ouvi isso, mas eu lembro com muita clareza de piadas pejorativas do sexo no casamento, sabe? Assim, como se não fosse uma coisa boa para a mulher. E eu ouvia isso muito. E eu sei que no começo do meu casamento, eu não chegava a orar para acabar logo, mas assim, eu confesso que se eu pudesse deixar para depois, eu deixaria. E era uma área de insatisfação do meu marido, né? O Paulo fala muito no treinamento que quantas mulheres hoje deixam seus maridos se tornarem mendigos sexuais. O Paulo fala um termo muito forte, mas homens que ficam mendigando por sexo são mendigos sexuais. E hoje eles estão indo para a pornografia, para o adultério, para pensar, às vezes não adultera na prática, mas adultera no pensamento, desejando outras mulheres, olhando para outras mulheres, tendo pensamentos, indo para a cama pensando em outras mulheres, porque são mendigos. E a responsabilidade desses homens mendigos não é deles, é da mulher. Você pode aqui estar contando a historinha que quiser para não fazer sexo com seu marido, mas a verdade é que contra fatos no argumento. Quem não tem sexo é mendigo sexual. É isso. Os motivos, cada um tem o seu, né? E, olhando para a minha história, eu vejo que eu passei por muitos estágios. Muitos estágios, realmente, de só fazia... amiga, tá, vou aproveitar, vou fazer minha sessão aqui, né? Com a sexóloga privada aqui. Mas eu lembro que passou isso, eu vi que à medida que eu fui caminhando, conhecendo a mim mesma, entendendo as minhas emoções, né, isso foi melhorando e melhorando muito. E o outro estágio foi sobre a energia feminina, a energia masculina na mulher. Eu acho que o primeiro era isso, eram crenças que eu cresci sobre o sexo ruim, ser algo ruim. E segundo era, eu tinha uma energia muito masculina, muito forte. Essa faz parte do meu testemunho. Eu sempre fui a mulher que fazia todas as coisas. Eu só não trocava lâmpada porque eu arrumava alguém para trocar, mas se precisasse eu trocava. Né? Todas as obras das nossas casas que nós moramos, quem construía todas as casas era eu. Meu marido entrava para comprar, aprovava o projeto e entrava para se mudar com as árvores, com os quadros nas paredes, os arranjos, as roupas no closet. Estava tudo pronto. Então, quantas vezes ele olhou para mim e disse assim, ei, eu casei com uma mulher, tá? Baixa a voz. Muitas vezes ele olhou para mim e disse assim, você não tem pinto, tá? No meio dessa perna, você é uma mulher. Quantas vezes, amigo, eu vi isso? Agora, pensa quantos homens sentiram essa vontade, não tiveram essa coragem. Quantos homens hoje, nesse exato momento, estão lá no inconsciente dele ouvindo isso. E o pior, às vezes vai trabalhar, entra no elevador e tem quem dentro do elevador? Uma mocinha simpática, linda. Doce, falando manso. E querendo só ser dirigida, conduzida. Só isso. Só isso. E é o meu testemunho, isso que você está falando. E quantas vezes, em todos os papéis, tá? Um papel de casa de querer resolver tudo. Eu sou sócia. Eu sou uma voz forte dentro da empresa. Então, eu tenho essa posição. E, de vez em quando, ele olha no meu ouvido e diz assim, tira a minha versão feminina dele de dentro. Hoje, a gente atingiu uma maturidade onde ele me exorta e eu recebo com amor. E ele diz, ei, traz a minha mulher para fora. Esse homem aí, eu não casei com ele. Traz a minha mulher, você consegue ser as duas coisas. Você consegue ser essa mulher forte sem ser másculo. Isso é equilíbrio. E olha que coisa linda. E o alimento do desejo sexual, porque o desejo sexual, ele precisa de alimento. A gente não casa, o nosso cérebro é treinado para querer o novo, o carro novo, a casa nova, a viagem nova. Então, nós não nos casamos e aquele desejo sexual se mantém do mesmo jeito desde quando você se casou. Não, ele vai precisar de alimento. E um dos segredos do alimento desse desejo é o equilíbrio, é isso. É um afiando o outro, é um lixando o outro, é um instruindo o outro. Mas, principalmente, o que eu digo com muito carinho, é a gente observar se nós não estamos invadindo o espaço do outro ou se não estamos fazendo o papel do outro. Porque isso é seu. Camila, é um talento seu você pegar e fazer. Isso é lindo. Você é uma mulher forte, mas você é feminina. E se não era, é bem passado. Eu vou treinar é até bem me tornar, passado. né, amiga? Não. Se não era, é o que eu tô te dizendo. Assim, a minha visão, isso é bem passado. Porque hoje eu, com muito carinho, mas é nítido olhar para você e ver a mulher feminina que você é. Quando vocês estão juntos no palco, daí eu vou dizer a minha visão, a gente vê claramente ali o papel do homem e o papel da mulher no sentido da energia mesmo, daquela produção de fala. Até na pausa. Eu já observei, e aí, com muito carinho, vou expor o que eu penso. Amiga, fala. É porque... Eu sou curada quando você me confronta, vai embora. Não, é porque é lindo, porque até na pausa. O Paulo tá falando e você quer falar e você
faz o sinal, mas vocês têm a conexão de entender. Eu sou a mulher, ele é o homem. Outro dia eu falando isso para uma pessoa, eu falei, você é a mulher, ele é o homem. Você é pequena, ele é grande. Ela, eu não sou. Falei, não é nesse sentido. Ela, não, Ariane. Por quê? Porque ela a vida inteira ouviu o pai falando, não deixa o homem te dominar, não deixa o homem... Não. Fui doutrinada a isso. Fui doutrinada a isso. Aí a gente pode entrar num outro conversa, né? Que destrói tanto casamento, mulheres que foram treinadas, e tudo é um pacotão, né? É assim, eu tenho memórias e significados sobre sexo, aí eu entro num relacionamento, e aí eu fui treinada para não depender de homem, não ser submissa, não deixar o homem cuidar de mim. Quantas vezes eu ouvi do meu marido, disse assim, deixa eu ser um homem, deixa eu pegar a mala no carro, deixa eu tirar a mala do carro, deixa eu fazer força. Camila, deixa eu abrir a porta para você. Eu fui doutrinada para ser independente. E quem é independente é insubmissa. É insubmissa. Né? Então, aí a primeira palavra que você falou foi sexo, é abandono, é entrega. Uau! É o único lugar que vocês estão da mesma altura, do mesmo tamanho, não importa quanto você tem na sua conta bancária, de que família você veio, é o único lugar que vocês estão ali na maior entrega que um ser humano pode oferecer ao outro. É a nudez. E é tão forte isso que é exatamente ali, naquele momento que é para ser de prazer, não de dor, que é para ser de desfrute, não de vergonha, que muitos casais, e principalmente, não estou generalizando, mas muitas mulheres, elas fazem ou para bater o cartão, ou para não ser traída, ou para não ser abandonada, mas inconscientemente elas são tão fortes, ou elas foram tão... tiveram essa infância, essa adolescência, pré-adolescência treinada como isso é coisa de mulher safada, isso dói, isso não é para você. E ela vai pensando isso. Então, quando o marido procura, ela pensa, as historinhas, né? As historinhas prontas, narrativas. As narrativas. Lá vem aquele homem safado, aquele homem nojento, querendo sexo. Ai, meu Deus, hoje eu vou ter que fazer, porque tantos dias não sei fazer. Amiga, já começa a silenciar essa voz. Troca o lá vem aquele homem safado por uau, ele tá me procurando. Melhor que, olha que delícia, ainda sou desejada por ele até hoje. Como eu sou gostosa, meu Deus. Troca isso por uau, eu mereço, vou ter prazer. Troca isso por uau, ele tá me procurando, ele não tá me traindo, ele não tá se masturbando, ele não tá vendo pornografia. Porque aí você vai se doutrinando inconscientemente a partir dessa conversa interna e de várias outras coisas que vão acontecendo no seu corpo, de que sexo é um presente e que você precisa desfrutar e que ele é o homem e você é a mulher. E é assim que Deus fez para que vocês desfrutassem com entrega, sem competição. Não tem ninguém competindo com ninguém. É isso, né? E, amiga, assim, quando você estava falando, né, falamos aqui sobre criar um ambiente, né, preparar, ser intencional, ter o grupinho, estimular, né, beijar na boca, olhar nos olhos, investir em preliminares, ter um tempo de qualidade, mudar a narrativa. Estou resumindo aqui para te ajudar, né? A que você coloca em prática o que a gente está conversando aqui. Mudar a narrativa, olhar para as memórias do passado, reconhecer que elas não têm nada a ver com o seu casamento, ela faz parte do passado, né, e que no presente... Mas eu estava vendo aqui, como é que eu posso ajudar as pessoas que me acompanham? Como é que eu posso ajudar? E veio aqui muito forte no meu coração, eu recebo muita mensagem sobre traição. Camila, eu fui traída. Como perdoar? E, sim, é com muito respeito, eu acho que ninguém tem direito em nenhuma área da vida a dizer o que você faz. Isso. A gente te faz perguntas, tá? Mas quando me perguntam, Camila, uma traição merece ser perdoada? Eu tenho uma resposta, sempre, sim. Porque uma traição, ela é uma fotografia, ela não é um filme. E muitas pessoas, não estou falando dos compulsivos, né? Os traidores compulsivos, as pessoas que vivem realmente uma disfunção sexual, que estão sempre em adultério, que se envolvem emocionalmente. Tem os safados de plantão de verdade. Mas a maioria absoluta, eu creio, que a maioria absoluta das traições, elas fazem parte de um momento onde uma conjuntura, né, de muito tempo sem sexo, muito tempo se sentindo desonrado, muito tempo se sentindo desrespeitado, de uma mulher máscula dentro de casa, ou uma mulher tão omissa, tão apagada, de uma mulher que não se coloca num processo de dividir a mesma missão. Então, também a traição é o contrário, quando a mulher trai. Eu nunca acho que é só caráter. Eu sempre acho que foi a opção que ele tinha, o melhor recurso que ele tinha emocional diante de um contexto. Então, eu acho que sempre o perdão é uma opção. Mas eu imagino que depois da traição, o sexo é muito mais difícil. Muito mais difícil e se torna, na maioria das vezes, um ambiente de muita dor. Porque, normalmente, a pessoa que ela não busca se curar, porque ela vai se culpar. O ser humano, a maioria de nós, a gente tem tendência de primeiro culpar o outro. Então, a transferência da culpa. Eu não tenho nada a ver com isso, é culpa do outro. Mas quando você
começa a amadurecer aquele pensamento, na maioria das vezes você vai puxar para você. Isso é muito da mulher. Pode acontecer com alguns homens também. Não, então, isso é porque eu não fiz, então agora eu vou fazer. E a motivação, ela tá errada. Então, assim, a primeira coisa, tem cura. Tem cura. Tem cura para traição. Mas a cura começa quando você decide assumir a sua responsabilidade sobre você, sobre o que você sente, sobre a sua saúde emocional, sobre o que você pensa. O primeiro a ser curado aí não é o seu casamento. Na minha opinião, quando se tem uma quebra de confiança, o primeiro a ser curado é você. Mas eu sou a vítima, ou não, eu sou a pessoa que traiu. É você. Porque dificilmente você vai ter casamento saúde. Não tem CPF, né, amiga? É isso. Uau. Casamento não tem CPF, não tem identidade, não tem passado. Casamento é um nome que se deu a uma relação, mas com duas pessoas, cada um com sua bagagenzinha precisando de transformação. Com a sua mochila, né? Com a sua mochila. Então, assim, busque cura emocional. Você tem que realmente imergir. Ariane, quero sofrer, sofro 1 hora, 2 horas, um dia, mas não vive uma vida de dor, né? E não vive uma vida... eu sempre falo, ó, quer se livrar da traição? Vou dizer, porque se livrar... Não, é porque é uma foto, como diz Camila. É uma foto, não é? Não é o filme. Não é o filme, é uma foto. Quer se livrar dessa dor? Ari, isso é possível? É possível principalmente no sexo. Então, a primeira coisa, você vai buscar cura emocional para você. Através de oração, leitura, através de imersões, como a gente fala tanto, através de autoconhecimento. Depois, você vai entender que você vai conflitar, você vai ter que travar uma guerra com o que você fala pra você. Ir pro sexo pensando, será que ele fez isso com ela? Ir pro sexo pensando, ele não faz igual fizeram comigo. Tá pensando em quem? Tá pensando... Eita, isso é... Tá pensando em quem? E perguntar, o pior de tudo, tem umas perguntas, fala assim... Na hora do sexo, você fez isso? Quanta sabedoria. Gente, eu já ouvi cada coisa. A gente já ouviu cada coisa, né? Quanta sabedoria. Você quer a mesma resposta? Por que você pergunta? Tá levando a outra pessoa pro sexo, emocionalmente. Quando você traz uma pergunta, quando você... E o que a gente pensa move uma atmosfera, move uma energia. Então, você tá com aquela pessoa ali, com aquela dor ali. Então, você não pode negociar com isso, entendeu? Abre o olho, olha para o que você está fazendo, fala, não, eu estou aqui, eu vou viver isso aqui, e eu vou viver porque está eu e ele me escolheu, eu escolhi. Então, você vai ter que guerrear com algumas imagens, algumas falas, algumas lembranças. E terceiro, você precisa entender que a partir disso, é necessário haver mudanças. Agora, cuidado, porque a motivação de fazer o sexo melhor, porque foi traída, ou a motivação de inventar um monte de coisa, pode assustar o outro. Então, assim, você vai sentir desejo de mudança a partir de uma dor. Quando eu falava com umas queridas ali agora há pouco, quando somos podados para crescimento. Então, esse tipo de situação é para crescimento. Ari, não entendo, não é para crescimento, não. É uma dor nos faz crescer. Nós não crescemos no vento favor, nós crescemos no vento contrário. Mas tenha o cuidado de não usar essa motivação como forma de tentar deixar ele mais apaixonado e trazer esse casamento para um ambiente muito erótico e até promíscuo. Cuidado. Uau! Você falou isso, meu marido sempre fala no método CIS, que ele disse assim, ei, fique em paz, o teu marido não quer a mulher sexual, ele quer a mulher feminina. Ele não está preocupado com a sua barriguinha, com a celulite, ele só quer que você seja mulher e deixe ele ser o homem da sua vida. Ele fala muito isso dentro do método CIS. E é exatamente isso. Às vezes, deixa eu tentar compensar, talvez foi isso, né? E aí ela começa a entrar num âmbito de sexualidade exacerbada que até assusta e afasta, né? Afasta. Talvez você não foi por isso que eu escolhi. E tem muito homem também, Camila, que às vezes está com a libido baixa. Pronto. Às vezes está sem ânimo, às vezes, ou porque a mulher é esse macho, ou porque a mulher enfim, correria, às vezes é uma questão de vitamina, de hormônio, homens Amiga, vamos entrar nesse tema. Libido feminino, libido masculino, quais são as causas e as soluções? Tá. Os maiores problemas, né, os maiores déficits que geram uma baixa de libido. O que é libido? Primeiro que libido a gente associa sempre a sexo, e não é bem isso. Libido é pulsão de vida, é energia de vida, é aquela vontade de levantar, trocar de roupa, de ir voltado para a questão sexual, é a disposição de fazer sexo. Agora, o que são as bases da libido? A libido ela tem 4 bases, eu falo que são 4 pés, os pés da libido. O primeiro pé é a mente. Então, a nossa mente, o que a sua mente produz, o que ela te conta sobre sexo? Ai, tô cansada demais. Tá, por que não, gente? 10 minutos, 15, que seja, 20, nenhuma rapidinha. Quantos dias você tá cansado demais para fazer sexo, né? Então, quais as frases? Ai, que nojento, ai, já vem. Então, mais uma vez, a mente. A nossa mente, ela precisa de estímulo. Ninguém é tão santo, aleluia, né? Nenhum homem é tão santo que tem ereção pensando em Salmo 91. Não tem. De jeito nenhum. Tem um negocinho chamado estímulo ocular. É isso.
isso. Ele pensa em peito, em bunda. Então, assim, por que eu tô falando isso? Nossa, Ari, gente, a gente tem que falar a verdade, sem máscara. Então, assim, quais os estímulos sexuais que seu marido vê? Porque às vezes a mulher é linda na rua, mas em casa é um tribufu escangalhado, é mal-humorada, é chata, não é uma companhia agradável, largada. Não, seja sexy dentro da sua casa de porta fechada. Porque tem mulher que ela faz questão de ser sexy na rua. Você sabe o que é ser sexy? É ser desejada para o sexo. Quem você quer que te deseja para o sexo? Então, assim, tem mulher que dentro de casa pergunta, ali... amiga. Diz o que é sexo. Pergunta. Porque talvez fechas vão cair aí. Ai. Talvez onde você está colocando o seu foco, né? Isso. Sondar o coração e trazer verdade. Deixa doer. Muitas mulheres são sexy fora, Eu né? sei, amiga. Muito, seduz. Tem mulheres que a gente chega nos ambientes, o marido nem quer olhar. Gente, é muito difícil para um homem. É muito difícil. Às vezes o homem tá ali há 5, 6, 10 dias sem sexo. Ele chega num lugar, tem uma mulher com silicone lindo, curvas lindas ali, a mulher cheirosa, simpática, na mesa com você. A minha vontade, olhando nos olhos. Minha vontade é pegar pelos cabelos e dar logo 3 tapas e falar, vai se vestir. Mas a gente não pode. A gente finge elegância, entendeu? Vive o amor de Cristo. Mas eu não tenho como mudar essa mulher. Mas você tem como se mudar. Produza, né? Seja uma provocadora de desejo no seu marido. Nossa, que horror é! O diabo usa o sexo para destruir famílias. Use o sexo para ter o seu marido te admirando, te desejando. Use o sexo para ter o seu marido te respeitando. Porque o diabo usa o sexo. Você é casado e não usa? Desfrute disso, mas seja sexy. E ser sexy é ser desejada para o sexo. Uau. Mas seja dentro de casa, entre no lugar 4 certo, paredes, no lugar certo, né? Ó, dentro de casa é um ambiente de você alimentar e despertar no outro isso. Eu falo, né? Eu brinco assim, olha, quando o marido sair do banheiro, se prepara, fica esperando ele sair. Coloca a cueca em cima da cama. Brincadeira, mas é uma forma, né? Uma forma visual da pessoa perceber o que tem que ser feito. Isso, é um tipo de estímulo. E quando ele vier de toalhinha para pegar, ou nu, você fica olhando para ele, só olha. Mas olha com aquele olhar, tipo assim, eita, hoje tem. Só isso, às vezes muda a postura do homem. Ele percebe quando ele está sendo desejado. E um homem e uma mulher gostam de ser desejado. Então, seja um provocador de desejo no seu cônjuge, aqui, na mente. Depois da mente, que é uma forte produtora dessa libido, é a saúde do corpo. Então, tem muitas mulheres e homens que não têm libido. Por quê? Porque tem um intestino que não funciona. Está enfesado, cheio de fezes, inflamado. Tem um corpo ali que não está com uma coenzima Q10, uma B12. Estão com as vitaminas desreguladas. Hoje, o que a gente come, a nossa alimentação, por melhor que seja, na maioria das vezes ela não é suficiente para repor os nutrientes que a gente perde. Principalmente a partir dos 30. A partir dos... Eu vou ser boazinha. Dos 30. Então, tem que repor vitaminas, tem que ter acompanhamento, hormônio, qualidade de sono, atividade física, né? Como diz Camila, não negocie negociável. A minha filha disse que, eu até postei hoje, a minha filha que diz, mãe, mente forte, não a culpa em corpo fraco. Uau! Forte, né? Ela diz, olha, a gente treina todo dia porque é mente forte, mente que realiza, não sustenta, o corpo fraco não sustenta uma mente forte. Gente, isso, olha, né? forte. É isso. Forte, mas é isso. Como que eu vou ter uma vida sexual saudável se às vezes eu vou lá pra relação e tô lá no negócio e tem uma cãibra? Dá conta nem de dar umas agachadinhas? Não vai dar certo. Não vai, amiga. Quebrou o clima. Quebrou o clima, né? O homem às vezes até reclama, fala, a mulher não... Não, e você, amigo, de verdade, tem falo com muito carinho pros homens, né? Que sempre tem Eva, Cash, mas tem muitos homens. Tem muito homem aqui, cada dia mais. A propósito, eu vou até orientar, encorajar você, mulher, Assista com esse vídeo com seu marido. Isso. Só se estiver preparada, porque ele vai botar no seu cara. Porque ele vai dizer, tá vendo? Tá vendo aqui? Olha, isso não te dito? Isso, mas faça isso. Porque esse confronto, essa brincadeira que vai se tornar talvez... Gera frutos. E gera cura, né? Porque é muito legal. Então, assim, um corpo saudável. Depois do corpo, isso é bem sério, uma saúde íntima. Um homem, quando ele tem entre 15 e 16 anos, ele tem uma ereção tão firme que parece que vai quebrar. Mas conforme ele vai envelhecendo, ele vai perdendo qualidade da ereção. Porque é normal, ou vamos envelhecer ou vamos morrer. A mulher também é assim. Quando ela é mais nova, ela tem um canal vaginal ali tanto mais estreito, quanto mais rugoso. E automaticamente a mucosa ali está de mais fácil lubrificação. Só que a gente vai envelhecendo. Então, às vezes, a mulher desenvolve incontinência, espirra, sai xixi. Vai tossir, isso é um pum. Pum fugitivo. Nossa, Ariane, isso infelizmente é muito comum. Nós temos um músculo chamado músculo pubococcígeo. É um conjunto de fibras musculares que ficam ali embaixo, que auxiliam tanto na sensibilidade para a penetração, em ter um canal vaginal mais apertadinho, mais saudável, não tem incontinência, nem fecal, nem urinária,
mas também na qualidade de direção do homem, lubrificação. Tem que fazer exercício íntimo, tem que usar um gel lubrificante. Eu brinco, né, Camila? Eu falo, cuspe, não é lubrificante. Não, amiga, você tem que mostrar, antes de terminar a live, você tem que mostrar os seus super produtos. A gente tem uma linha bem legal de produtos para auxiliar na saúde, prazer e bem-estar sexual. São produtos veganos, então tem que ter um gel excitante. Mas, amiga, fiquei em dúvida, você falou que tem que fazer exercício para essa área. Como Exercícios íntimos. A nossa região íntima, ela vai perder tônus muscular como o braço. Inclusive, tem muitos homens e mulheres praticantes de crossfit, exercícios de forte impacto, que desenvolvem disfunções sexuais, ou baixa qualidade de ereção, ou atrofia. Por quê? Porque pega tanto peso, mas não faz o exercício íntimo para ter aquela musculatura íntima que é o nosso assoalho. Não tem o assoalho do carro? A gente tem um assoalho do nosso corpo. O peso vai sobre esse assoalho. Pesa e ele não está resistente para aguentar. Exato. Aí então, fica flácido. Às vezes a pessoa tem bastante força, uma força muscular legal na perna, no braço, mas o assoalho pélvico está frouxo. Então aquela mulher fica com a sensação que o canal vaginal está frouxo, como eu disse, perdendo urina, às vezes faz barulho, tá ali na hora do sexo, a pepeca faz um barulho de pum, pepeca peidorreira. E é um exercício simples. É importante ser acompanhado por um profissional. No meu canal no YouTube tem aulas lá gratuitas para assistir, fazer os exercícios. Lá tem aula para o homem, pompoarismo para homem, pompoarismo para mulher. Porque os exercícios íntimos é um cuidado. Eu cuido da mente, eu cuido do corpo, mas eu não cuido do genital. O genital ele é uma parte do meu corpo que ele precisa de cuidado específico. A higiene tem que ser específica. Tem mulher com reincidência de cândida, reincidência de infecção urinária. Ou é excesso de higiene, ou é higiene errada. Porque o pH ali é um pH diferente. Não pode lavar com aquele sabão que você lava o corpo. Então, assim, tem que cuidar desse genital. E os produtos são importantes. Então, fazer exercício, usar alguns produtos, ter cuidado com a higiene, dormir sem roupa íntima, que é muito saudável, e outras coisas. E depois o comportamento. Porque, se eu tenho aqui uma mente que pensa em sexo de forma positiva, pensa e fala. Se eu tenho um corpo saudável, se eu tenho um genital saudável, e o comportamento? Eu brinco, né, que para dirigir a gente teve que estudar. Uhum. Para servir a Deus, a gente estuda. Para trabalhar, a gente estuda. Quem te ensinou a fazer sexo? Com quem que você aprendeu? Tem mulher que fala assim, foi com o marido. E o marido aprendeu aonde? Na pornografia. A maioria. Na pornografia. Então, como que nós... Ou na prostituição infantil ainda. Uau. Juventude. Infelizmente. Infelizmente. E aí... E eu escuto até hoje, tá? A geração do Paulo, antes do Paulo, até depois, assim, não... Era cultural, principalmente no norte, nordeste do país. Eu não sei se o sudeste, não sei se você sabe disso, amiga. Era cultural, assim, tá virando um rapazinho, deixa eu levar, deixa eu apresentar, deixa o tio levar para apresentar ao sexo, o filho, a um prostíbulo. Né? Mulheres que vão introduzir o sexo àquele criança, àquele jovem. Infelizmente, isso ainda acontece. Ainda acontece, né? Eu fui ministrar em uma cidade, em uma região de Belém. Belém, Norte. Muito forte. Assim... Eu vivi experiências ali, meu voo mudou, foi cancelado, eu tive que ficar mais um dia, Deus tinha um propósito, né? E eu pude conhecer algumas coisas ali e falar, meu Deus, isso ainda existe. Dói, assim, fico até emocionada, porque hoje eu levanto uma bandeira de que, não só por ter sofrido o abuso, mas por ter noção de que hoje ainda existe essa cultura de que pais não falam sexo com filhos e de que para o homem ser homem... Quando ele faz 15 anos, tem que levar ele no prostíbulo. Gente, isso não é real. Sabe? Isso não é real. Deus não tem isso. O sexo é troca de pedaços. Quando um homem e uma mulher têm relação sexual, é troca de pedaços, corpo, alma e espírito. É muito sério. Então, o comportamento, né? Precisamos aprender a fazer sexo sem promiscuidade, com prazer, com erotismo, porque erotismo é uma coisa, vem do erótico, do eros. Agora, promiscuidade é quebra. Promiscuidade é quebra de princípios. Eu acredito no que a Bíblia diz. E eu acredito no Criador da vida e no Criador do sexo. Então, é muito importante aprender. A gente aprender onde tocar, como tocar, onde estimular. Às vezes a pessoa está com uma baixa de libido, mas às vezes o marido não sabe nem que aquela mulher tem um clitóris, né? Às vezes ele vai lá no bico do peito dela e sintoniza a rádio. A coitada tá lá odiando aquilo. E ele se achando o máximo. Ele acha que tá arrasando. Ele acha que tá arrasando, abafando. Faz ali igual uma metralhadora, vai namorar e fica... A coitada tá lá pensando, meu Deus, esse negócio tá doendo. Hoje há um alto índice de lesão de colo do útero.
Porque o homem que foi instruído a fazer sexo através da pornografia, ele pensa que é forte e fundo, então fica ali, e ali no colo do útero é sensível. Então, instruções erradas, práticas erradas, adoecimentos emocionais e físicos, então tem que aprender. Eu tenho um movimento que é o Papo Calcinha, o Papo Cueca, onde eu ensino questões da prática sexual, só para as mulheres no Papo Calcinha e só para os homens. Tem um livro também que tem muita instrução. Temos que aprender, porque existem locais do corpo que precisam ser estimulados. Tem tipos de estímulos específicos para uma mulher que está ressecada, ou para uma mulher que está sem ânimo, sem a libido, ou para um homem que também está com dificuldade de manter a ereção. Quando a mulher aprende a manipular aquela região, é do marido dela, é para sempre, sabe? Quando ela aprende a pegar, não com aquele nojo, ai que nojo, essa babinha, minha filha, já limpou bunda de menino, babinha produzido disso? Na hora, quentinho, fresquinho, é do seu marido. Mas a cultura tenha nojo. Isso é coisa de mulher. Não é seu. É do seu marido. São dois que se tornam uma só carne, é projeto de Deus. Então, a libido ela é alimentada na mente, no corpo, saúde íntima e no comportamento. Temos que aprender a fazer. Né? Vocês entenderam que são 4 áreas que tem que ser cuidada, né? E eu queria provocar para que gerasse, né? Eu queria que você compartilhasse, assim, com coragem, verdade e humildade. Olhando para a sua vida sexual, para a sua história, né? E olhando assim, Camila, se eu olhar para a minha mente, qual é a narrativa que eu conto sobre o sexo? Qual é a minha mente? Como é que eu me preparo? Qual é o diálogo quando eu sou procurada ou quando eu não sou procurada? Né? Qual é a historinha? Como é que está o meu corpo? Eu tenho cuidado? Qual foi a última vez? Eu já fui num nutrólogo, num endocrinologista? Como é que está a testosterona no meu corpo? Como é que está a progesterona? Como é que está a gestrinona? Como é que estão os hormônios? Como é que está o estradiol? Como é que está a minha disposição? Eu tenho dormido? E ela falou do estímulo visual, assim, como é que eu tenho que me apresentar dentro de casa? Como é a camisola que eu uso para o meu marido? Como é que eu saio do banho? Qual é o perfume que eu uso para dormir? Eu só uso meu perfume, o melhor perfume é para o trabalho, é para a rua, é para o encontro com as amigas, né? Então, assim, parece que é bobo, mas não é. Como é que está o meu cabelo? Como é que estão as minhas unhas? Depilação. Meu Deus do céu. Gente, isso não é bobo, isso é sério. Né? Então, assim, é um caminho. E o princípio é, sexo é presente de Deus. E para cada um é uma história. Talvez alguns um trauma do passado, outros um trauma do presente, um adultério, algo que tem que ser perdoado. Mas existe caminho. Mente, ela acaba de dizer, mente, corpo, uma saúde íntima, interna e o último passo, os comportamentos. Né? Amiga, e essa questão de comportamento, mais uma vez eu volto a dizer, Ari, as pessoas falam, tenho vergonha. A vergonha não vai te matar. Tenha vergonha de pecar, tenha vergonha de deixar essa área abandonada, tenha vergonha de ser negligente com isso. Tira o sexo da gaveta. Você como adulta, como casada. E aí eu deixo um encorajamento especial para você. Aprenda, faça uma noite especial, faça a noite do colar de pérolas, faça a noite do ovinho, faça... Ai, Ari, eu brinco que toda mulher, todo casal deve ter o boleto do sexo. Eu já te contei isso? Já contou, eu amo. Faz sim, conta pra eles, amiga. É muito importante. Assim como a cama deve ser um lugar que tenha regras, cria a regra do boleto do sexo, que é mais uma opção. É uma vez por mês, na data, de preferência a data que vocês se casaram, né? Uma vez. Pode fazer sexo todo dia, mas uma vez por mês, você vai ter aquela noite excelente. Primeiro mês pode ser só ele. A regra não pode ser na mesma cama, na mesma casa, pode ser até na sala, mas é ambiente geográfico diferente. Quando nós dedicamos tempo e dinheiro e mudamos a geografia, nós estamos mexendo com elementos espirituais, mas extremamente emocionais. Então, assim, a regra vocês vão decidir juntos a data. Eu sugiro a data do casamento. Você casou dia 15, todo dia 15, se for possível. Um valor decidido entre ambos, mesmo que o outro... E vão investir nessa experiência. E vão investir nessa valor, experiência. Só para ser mais específica, tá? Eu sou cartesiana, né, amiga? Isso. Um valor que vocês... Por isso que é o boleto. Quanto eu vou gastar para essa noite de amor diferente? Isso, 5 mil, 1.500, 200, 150... Esse valor vocês vão decidir juntos. Porque se for um boleto não tem juros, se não pagar no dia, tem que ter o valor. Porque o dinheiro ele é um investimento que às vezes a gente coloca em várias outras áreas, mas na sexualidade não. E esse valor você vai usar para escolher o local, se você vai pôr a roupa, investir nisso. E é importante que seja um lugar diferente. A mudança da geografia, ela também mexe com o nosso emocional. Então, Ari, não tem como sair de casa, coloca um colchão na sala, manda as crianças para casa da sogra, mas muda a geografia, mesmo que seja em casa. E qual que é a dica? O primeiro mês,
um fica responsável. Vamos supor que é o marido. Então, o marido que vai escolher quem vai ficar com as crianças, o marido que vai fazer tudo. A mulher só sabe que aquele dia ela tem que se preparar, tá depiladinha, cheirosinha. Eu brinco que ela é a vítima sendo levada para o matadouro. Confia. Confia. E no mês seguinte, você faz tudo e ele é o convidado. Qual é a ideia disso? Assim como nós empenhamos esforço para bater uma meta, para alcançar pessoas, para ganhar dinheiro, empenhe esforço no seu comportamento sexual e na sua rotina para fazer dessa noite a noite de alimentar o uau. Uau, aquele uau de você, sabe o coração? Meu Deus, surpreendeu. Ou às vezes aquela mudança, que eu brinco que tem os pontinhos sexuais, né? Os pontinhos do desejo, os pontinhos faz... Às vezes estava lá embaixo. Termostato. Pronto, termostato. E isso esquenta. O comportamento sexual é algo muito importante. Quando você falava, veio um pensamento aqui, né? Assim, hoje, o mundo, não é de hoje, a gente sempre escuta, mas está cada vez pior, né? O mundo hoje, ele padece por famílias destruídas. Famílias destruídas significam emoções destruídas, finanças que são destruídas, filhos que são destruídos, e aí vai uma cadeia de destruição, uma coisa puxa a outra, né? Uma destruição. A palavra de Deus diz que abismo puxa abismo. E na hora que o sexo, se ele for cuidado por mim e por quem está nos ouvindo, por você, com a intencionalidade, com a atenção, com a prioridade, como a gente cuida de outras coisas que, teoricamente, para vocês vinham sendo mais importantes até hoje, quantos casamentos não vão acabar? Porque na hora que o sexo é um elo forte, vamos lá, sexo não segura casamento. Eu não acredito que sexo é a única coisa que segura casamento, mas sexo destrói casamento. Porque a ausência de sexo vai puxando outras coisas, o abismo que busca abismo, né? Eu dou uma autorização espiritual, e aí a gente pode ir para a palavra de Deus, né? Aquela passagem que a gente estava lendo, eu vou ler aqui para você, gente. Olha aqui, para a gente entrar em outro assunto. Diz o seguinte, não vos priveis, 1 Coríntios 7:5, não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicares a jejum, oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. E nós temos acesso, eu e o Paulo, a muitas histórias, a muitos testemunhos, amiga, muitos testemunhos. E em todas as histórias, ou quase todas as histórias de um casamento fracassado ou beirando o fracasso, fala que em algum momento o sexo foi negligenciado, foi esquecido, né? E esfriou tanto que eu dei autorização para que Satanás criasse oportunidade daquela pessoa que pode ser aquele marido ou aquela mulher se sentindo não amado, não respeitado, não admirado, não acolhido, não valorizado, não importante. O ser humano precisa se sentir importante, pertencente, conectado em amor, para que ele tenha saúde emocional. Precisa se sentir. Então, na hora que eu deixo vulnerabilidade nessa relação, eu estou dando autorização. É por isso que eu defendo tanto que a gente suba o elevador na hora de uma traição, de um adultério, e diz assim, qual é o meu papel de responsabilidade nisso? Aonde eu deixei brecha? Aonde eu deixei vulnerabilidade? Qual é a minha parcela de responsabilidade? Não falo de culpa, mas de responsabilidade nisso. E aí a gente vê uma sociedade tão destruída, de valores tão corrompidos, né? E talvez o sexo seja uma arma que Deus nos dá como um ponto de fortalecer, né? Talvez a cama faça com que você volte de novo a admirar. Talvez um bom momento de sexo faça de novo, você volte de novo a honrar, a respeitar. Seus filhos possam ver esse relacionamento de amor, de olho, de toque, um beijo, um abraço durante o dia. E olha, sua filha olha e diz assim, uau, eu não quero nada menos que isso para mim. E ela não vai se entregar para qualquer homem. O seu filho não vai buscar qualquer mulher na rua, porque os padrões são elevados. É isso. Né? Tem muita coisa por trás, amiga, do sexo. Eu costumo dizer assim, o sexo, ele não é 100% de um casamento, jamais. Sexo não é 100%. Não é. Mas se a gente for olhar para um ponto, com um ponto de vista clínico mesmo, olhando ali para, enfim, tanto o que as pesquisas trazem, quanto o pouco das experiências que eu vivi nesses últimos 13 anos. Quando a vida sexual do casal está bem, sem problema, eu posso acreditar, isso é uma crença minha, ok? Que o sexo, ele tem ali de 100% no casamento, ele tem um peso ali de, se o sexo tá bem, tá? De 40% a 50%. Ari, não concordo, tá tudo bem, mas eu vejo, por ser o único momento, a única prática que você só faz com o seu cônjuge, você não faz com o filho, com o sogro, com o cônjuge. Então, é tão forte isso dentro do relacionamento que eu particularmente vejo, até pela Bíblia, né, amiga? Você citou a palavra de Deus, 1 Coríntios. É legal quem tá aí, depois lê 1 Coríntios do 3 em diante. Ela leu o 5, leia, é muito sério. Porque se a gente for olhar, as maiores tragédias que aconteceram na Bíblia, a raiz era sexual.
Uau. As maiores tragédias da raiz era sexual. Olha como isso é sério, é muito Davi. sério. O que mais me ajuda? Gente, ó, Sansão. Foi Sansão. depois de uma noite de amor que ele acabou tudo. Então, assim, se a gente for buscar, são muitas coisas. Mas são muitas histórias que a raiz... Até mesmo Esther. A Bíblia... E Esther, ela foi ter com o rei... Olha que coisa linda. Ela foi ter com o rei antes de direcionar o cedro. Ela colocou em risco. Mas antes... Olha que forte. Quando a gente vai para a teologia e ter com o rei, a gente entende que ela teve uma aproximação sexual com ele. Olha que mulher sábia. Ela, dentro da história, ela sabia... Ela estava distante. Ela estava sem aparecer. Então, quando a gente olha para o sexo, é uma coisa muito séria. Não é uma brincadeira. Tipo, ele já sabe que eu não quero. Eu só vou fazer quando eu quiser. Ele já acostumou. Isso é coisa de menina mimada, birrenta. Não, isso não existe. Eu só faço quando eu quero. Eu não sou obrigada. Não estou dizendo que você é obrigada a fazer sexo. Mas estou dizendo que você tem que ter responsabilidade de adulta, maturidade. Assuma a sua responsabilidade sexual. Não deixe, não fique aí. Ele já entendeu. Não. Então, assim, se está tudo bem, eu considero que seja ali 40%, 50%. Agora você disse tudo, amiga. Eu penso assim, se não está bem, se a vida sexual está um fracasso, está fria, pode ter uma relevância de 80%, É isso que de 90%. eu penso desse jeito, amiga. Porque se está adoecido, o peso triplica. É muito sério. Então, assim, se você está nos ouvindo, tipo, Ari, não gosto de sexo, tenho preguiça, tenho nojo, não me sinto segura, não me sinto segura no ato, não sei se estou fazendo, quero procurar ajuda. E homens também. Porque também tem aquela coisa do homem. De repente a mulher é mais ousada, de repente a mulher aprendeu, de repente a mulher evoluiu. E o homem capaz, será? O que eu faço agora? Né? Como que eu lido com isso? Homens com disfunção erétil que não procuram ajuda, porque, ai, que vergonha. Não, você não é o primeiro e nem vai ser o último. O que mais tem hoje, infelizmente, é homens com ejaculação precoce. É um órgão do corpo, é qualquer outro. Se você tivesse um problema no olho, você não ia procurar um oftalmo? É isso. Vai procurar um médico. E muitos desses adoecimentos, amiga dos homens hoje, vêm da pornografia. Tem mulher que fala, eu vi meu marido... pornografia? Ora, isso é sério. Isso é Vamos sério. falar. A crença de que um videozinho aquece a relação é uma mentira. Isso queima a relação. Pornografia não esquenta, ela queima. Existem estudos que comprovam isso. Tem um estudo de um instituto de neurologia americano, eles estudaram a mente e os danos que a pornografia causa no cérebro. E esse estudo afirma que o consumo de pornografia diminui uma grande quantidade de massa cinzenta do lado esquerdo do cérebro, prejudicando a plasticidade neural. Gera burrice. O consumo em pornografia, ele desorganiza o nosso sistema de desejo de uma forma mas tão profunda, que, para você ter uma noção, ele gera ansiedade social. Nós temos no cérebro os neurônios espelhos. Inconscientemente, a gente compara cadeira, cabelo, mesa, a gente compara. E sexualmente não é diferente. Daí a mulher, o homem às vezes expõe e fala, vai aquecer. Você está expondo para sua mulher uma outra opção de sexo, de genital, de movimento, E para ele também. Expondo. E aí ele vai olhar para a esposa, não. Fica não é igual insaciável. aquilo ali, esquece, estou sempre infeliz. Eu preciso de coisa diferente. Aí a cabeça está com a esposa e está indo para outro lugar. É isso, fica insaciável. E aí é tão sério isso, para você ter uma noção, assim, a gente poderia falar porque são muitos danos. Os danos neurais e os danos emocionais são muito fortes. Homens, por exemplo, por que tem tanto homem com ejaculação precoce? Porque o homem que vê o videozinho, ele vai ter uma ereção, porque ele vai ter um forte impacto de excitação, um impulso imediato. Ele vai se masturbar. E aí ele põe força, pressão e velocidade. Nenhuma vagina vai ter a força de uma mão. Nenhum quadril vai ter a velocidade de uma mão. Então ele está dizendo para o cérebro dele, rápido, rápido, rápido. Ejaculação precoce. E às vezes ele vai para a relação e fica insaciável. Porque daí o cérebro ele recebe um estímulo tão errado que é assim, ele vê um homem e uma mulher, daqui a pouco vê 3, 4, daqui a pouco vê com um animal, vê com criança. E daqui a pouco sua casa, a sua cama virou a coisa mais boring da história. Agora é muito importante também, Camila, a gente explicar para as mulheres com muito carinho. Se algum dia você passar por isso, o maior erro, eu sei que não é fácil. Mas o maior erro é você falar, seu safado, nojento, te odeio, não me toca, agora que eu não faço mesmo, agora que ele não vai me tocar. Essa guerra não se vence assim. Lembre-se que talvez o seu marido seja uma vítima da sociedade caída. E tudo o que ele mais precisa é da pessoa mais íntima que ele tem para segurar na mão dele e falar, vamos sair disso? Vamos vencer isso? Bom, estudos mostram que a pornografia hoje, ela é tabulada num vício químico. É químico. É químico, como o álcool, a droga, a heroína, a cocaína, o crack, é químico, né? Gera uma súbita de dopamina. Envolve outros hormônios, mas a súbita de dopamina ela é tão similar
quanto ao uso do crack. Então, é muito sério. Eu falo, pais, mães, bloqueiem no celular dos seus filhos. Coloquem, hoje em dia tem vários aplicativos de bloqueio conteúdo adulto. Não só bloqueie, fale, instrua. Porque a minha preocupação não é só com esses homens que precisam de ajuda para sair disso. Não é só com essas mulheres. É com a futura geração. É isso. Eu, como mãe, esses dias mesmo a minha filha, a caçulinha, de 9 anos. Eu fui buscar ela no colégio, ela entrou no carro e falou assim, ai mãe, você não sabe, 9 anos. Você não sabe o que a minha amiga falou. Aí eu falei, que amiga? Aí ela falou o nome da amiguinha. Aí ela falou assim, ela disse que ela gosta de menina. Aí eu falei, tá, e o que você falou pra ela? Porque eu gosto de ouvir o que ela, né? Ela falou assim, mãe, eu falei pra ela que isso não é uma coisa de Deus e que eu sugeria pra ela conversar sobre isso com a mãe dela. E eu achei muito bonito. Ela só tem 9 anos. É linda. Eu falei, fala com a sua mãe. Você já falou pra sua mãe? Aí a menina falou, Deus, que eu não vou falar. Acho que a criança, né? E ela se explicou. E é isso, os filhos não procuram os pais. E o silêncio, aonde habita o silêncio, habita a dor, habita a dúvida, pode habitar o vício. E a pornografia, ela é silenciosa. Ela é silenciosa. Hoje, as pesquisas vão dizer que as crianças no Brasil, elas estão tendo acesso à pornografia a partir de 6 anos. A média, 6 anos. Que loucura. E onde estamos, que nós não estamos fazendo a nossa obrigação, porque de pai e mãe. De pai e mãe. E de esposa, né? E de marido. Chama o seu cônjuge, ó. Se algum dia vocês viram algum videozinho, senta com muito carinho. O melhor lugar para falar de sexo, eu brinco que é dentro do carro. Lado a lado, não tá assim, não né? Tá olhando, não né? Tá, vai. Olha, pega a dica. Tudo fechadinho ali. Pega a dica. Melhor ambiente para falar de sexo. Dentro do carro, só vocês dois, tá indo para algum lugar. Amor, o que você gosta mais? O que você gosta? Vamos conversar sobre sexo? Vai puxando e aonde a conversa, alinhamento. E daí fala, ó, sabe aquele videozinho que a gente viu uma vez? Vamos cancelar isso da nossa vida? Vamos fazer aqui uma oração, nos comprometendo a construir um ambiente erótico e não promíscuo? A viver a nossa sexualidade, sabe? Tem casais que só fazem sexo no escuro. Só no escuro. Eu tenho vergonha. Não, seu marido precisa ver. Onde há luz não há trevas, os olhos são janelas da alma. Se você ver, você vai ter um algo erótico do seu cônjuge. Porque se o cérebro precisa de estímulo, que o estímulo erótico que você tem é a nudez do seu marido. E se esse argumento não foi bom, deixa eu te dizer outro. Se ele não tá te vendo, ele tá vendo outra coisa. Uau, é isso. Não tem jeito. Naquele momento, no escuro, para ele estar naquela posição, interessado em você, se ele não está enxergando o seu peito, o seu bumbum, o seu corpo, a mente dele não está ali. Não tá. Não tem jeito. A sua também não. Não Se é visual, não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque é o estímulo de mais rapidez que o nosso cérebro entende. É o estímulo mais forte sexual que um ser humano ele tem como facilidade de sentir, de mandar. A gente tem uma comunicação genitoneural. Essa comunicação, o caminho mais rápido de você ativar ela não é tocando o genital. É o olhar. Uau. É o que viu. Aí, em segundo lugar, vem, né, o que ouviu, o cheirinho que sentiu e os outros sentidos, né, como toque, enfim. Mas é muito importante ver. E a pornografia roubou isso, né? Porque daí a pessoa fica com aquele... Estereotipa a mulher perfeita, o homem perfeito, e qualquer coisa diferente daquilo não te gera mais atração. O tamanho do perigo, do que está na nossa porta, né? E principalmente criar regras. Porque, assim, a pornografia também, às vezes a pessoa já teve um contato com pornografia e não tem mais, tanto o homem quanto a mulher. Mas aí criou aquelas expectativas irreais, né? E daí o homem tá esperando a mulher ejacular, porque na pornografia a mulher tem bolsa escrotal e ela ejacula, ela produz líquido sêmico. Eu atendi, é muito triste, eu atendi um casal, olha as histórias. Esse casal foi eu mais aprendi em ambiente clínico do que ensinei. Mas 23 anos de casados e ela veio primeiro, atendi ela algumas vezes, uma situação bem delicada, anorgasmia, dispareunia. E no caminho eu consegui convencer ela de trazê-lo. Um dia mas nunca dava certo. Um dia, quando eu abro a câmera, acho que, não me lembro se era quinto ou sexto atendimento, estava ele do lado dela. Aí, atendimento online, pandemia, início de pandemia. E aí, e aí, tudo bem? Aí fui criando aquele rapport, fui ali naquele momento e tal, bem sistemático, né? Uma pessoa mais de uma idade. Mas em algum momento, ele foi se soltando, aí ele virou e falou assim, só tem uma coisa, viu? Já fiz de tudo, mas minha mulher não goza. Minha mulher não goza. Eu olhei pra ele assim, amiga, e eu falei, e o que é gozar pro senhor? Aí ele, gozar. Tch. E que é tch? E ela, o semblante, resumindo, ela vira e fala assim, toda vez que a gente termina de namorar, ele vira e pergunta, ele vira e fala, não gozou de novo, né? Você não goza mesmo, não tem jeito.
Durante esses 23 anos, sei lá quantos anos tem, que sempre que acabava a relação, ele falava pra ela, você não goza, né? Não tem jeito, você não goza. E pra mim, ali no atendimento, ele falou, já fiz de tudo, ela não goza, ela tem um problema, já falei que ela tem problema. Que loucura. Pensa o peso que essa mulher carregou. E daí eu fui explicar pra ele, eu falei, olha, mulher não tem bolsa escrotal, mulher não produz líquido sêmico. Ele, mas eu já vi em vários vídeos. Eu falei, não, tem algumas mulheres que têm um aumento da lubrificação. Mas chega a 1 ml, é no máximo 1,5 ml, uma colherzinha. Aquilo lá que você viu escorrer, ou é escape urinário, ou é porque essa mulher... E aí é muito sério isso. Eu tive programa em rádio, entrevistei uma ex-atriz pornô. Então, muita coisa se aprende estudando, outra se aprende na prática. É. E eu me lembro dela contar, durante 6 anos, ela foi atriz pornô. E ela contando que, quando estava naquele set de gravação, eles davam um tubinho para ela, colocar um líquido lá dentro, e quando vinha a câmera, eles davam um sinal e ela contraía o músculo pubococcígeo e escorria aquele líquido. Ou, às vezes, o homem ejaculava dentro, quando vinha a câmera, eles davam um sinal, ela contraía o músculo pubococcígeo e expelia. Gente, mulher não ejacula ainda mais aquela quantidade que se mostra. Mas aquele homem ficou 23 anos, ou 10, 15, não sei. Preso na pornografia, criou esse padrão. Preso nesse padrão, esperando que a mulher ejaculasse. E destruindo. Destruindo. Então, tem homem que está esperando a mulher gemer como a mulher da pornografia. Tem mulher que está esperando o homem fazer. Então, é importante desconstruir e construir. E construir o novo tem a ver com mudar a mente, mas mudar o comportamento. Uau. É muito sério. Muito forte. Amiga, eu converso 10 horas com você sobre isso, porque eu sei o quantas casas... E mais do que as casas, né? Assim, as casas são as consequências que abasam a sociedade, mas quantas pessoas serão mais felizes se puderem usufruir, né, de mais essa coisa que Deus deixou? E aí, você falou, disse assim, à luz da Bíblia, eu disse, bom, então esse é o gancho. E, amiga, assim, muitas pessoas dizem assim, o que pode, o que não pode. O que é certo e o que não é certo, né? Dentro de 4 paredes vale tudo? Não. Qual a peneira? Qual a peneira? Qual a peneira, né? Qual a peneira? Quais as peneiras, né? Tem peneiras. As fantasias e os desejos, eles vão vir. Então, é normal que venha fantasias, desejos, vontades. Nem tudo é aplicável, nem tudo é tangível. A própria Bíblia diz, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, assim, quando eu fiz meu primeiro curso de teologia, eu já era sexóloga, mas eu queria muito pegar uma base bíblica por acreditar na Bíblia para dizer isso não pode, isso pode. Mas, na verdade, eu fui esticada, né? Porque, peraí, a gente vai entender que dentro do ambiente sexual de um casal é importante todos os desejos e fantasias passar por 3 peneiras, como coar um suco. Anota aí, gente. É muito importante, né? Então, a primeira peneira, para ver se isso vale a pena ser praticado ou não, é o comum acordo. A Bíblia vai dizer como podem andar 2 juntos sem estar em comum acordo. Então, tem que combinar. E uma coisa importante, amiga, o combinado não pode ser excitado. Quando a gente está excitado, a gente tem uma alteração química no cérebro. Nós não temos um poder nítido de decisão. Então, o ideal é que esse combinado seja, por exemplo, no carro. Né? Ou no grupo. Tô com vontade de fazer isso com você. O que você acha? Tô com vontade de fazer esse tipo... E ali colocar para o outro, mais uma vez. O que é revelado é quebrado ou potencializado. Então, primeiro, combinar. Se topa, topo. Vamos para a segunda peneira. Porque, às vezes, um convence o outro. Mas aí, aquele que foi convencido está na relação, mas não tem prazer. Aí precisa de mais uma peneira. É muito sério. Porque se não tem prazer, está fazendo para agradar o outro, pode ter uma dor física ou uma dor emocional. Se tem angústia, agonia, se tem sangramento, se tem agressão física ou emocional, Deus não está nisso. Porque Deus é um pai justo. O justo, ele criou 2 para se tornarem uma só carne. Ele quer que os 2 tenham prazer. Então, a segunda peneira é prazer para os 2. Os 2 têm que ter prazer. Se os 2 têm prazer, Deus se alegra nisso. Porque ele é um pai justo. Ele não fez o homem para ter mais prazer que a mulher ou vice-versa. Mas a terceira peneira também é muito importante, que é a paz. Paz é a resposta de Deus. Às vezes não vai abrir o céu, o chão tremer, você vai fazer uma oração e nem vai acontecer nada. Mas dentro de você, Deus vai te encher de paz, ou te encher de agonia, aquela sensação de, poxa, por que eu fiz isso? Por que eu quero fazer isso? Então, veio uma fantasia, veio um desejo, como um acordo, prazer para os 2 e sentir paz. Uau. Passa por essas peneiras, que não tem segredo, dá certo. Então, a pergunta é, em 4 paredes cabe tudo? Passa pelas 3 peneiras, que aí vem a resposta. Amiga, o que está no seu coração ainda para dizer para a gente? Eu estou muito contente, achei muito corajoso da sua parte, amiga, trazer esse assunto. Nós sabemos que é desafiador. Vocês são a maior voz no mundo hoje sobre inteligência emocional.
Vocês não têm noção do quanto vocês mudaram a minha vida, a minha casa. Vocês não têm noção quantas pessoas vocês transformam. Eu amo muito vocês. Não é rasgação de seda, não. Eu sou muito sem filtro, sem blá, blá, blá. Então, assim, eu acho que... Primeiro, parabéns. Porque eu acho que é isso. Nós precisamos falar mais. Porque com temor, com princípio, com acolhimento, mas com instrução. Vamos limpar o que está sujo, né? É assim. Se é, tudo que é de Deus, a gente pode... Foi feito para mim, né? Foi feito para você. Então, a gente tem que usar e usar da forma certa. E usar da forma certa. E usar desfrutando. Porque... Acho que a maior dor hoje, né, das pessoas sexualmente falando, é ter o sexo como algo que pode esperar, empurrando com a barriga, é ter o sexo como algo que, não, gente, é muito sério. A gente está falando de um assunto sério. Muito sério. É muito sério. E, infelizmente, nesse exato momento, enquanto estamos aqui, pode ter um casamento sendo acabado por isso. Pode ter uma mulher descobrindo uma traição, pode ter uma criança acessando uma pornografia. Né? É sério. Eu vou respeitar o que está no meu coração. No começo do nosso podcast, você falou assim, mas você falou ao longo dele inteiro, mas meu marido já entende. Só faço uma vez por mês. Ele já aceitou. Isso está ecoando aqui no meu espírito, tá? No meu coração, está ardendo aqui. Porque eu já ouvi isso de algumas pessoas. Não, ele já entendeu que eu funciono assim. E eu queria fazer uma pergunta, se você está sentado nessa cadeira, né? Que se você faz parte do grupo de que meu marido já entendeu que é assim que eu quero. Ele já aceitou. Sinceramente, você acha mesmo que ele aceitou?